Bom dia! Então, já que todo mundo está fazendo previsão, todo mundo não, né? As pessoas que mexem com baralho estão fazendo previsão das eleições, eu decidi também fazer uma previsão, né? Eu já vejo sorte desde os 14, 15 anos, aprendi com a minha avó e depois com uma tia minha, porque minha avó via no baralho normal, né? Baralho de cartas. Eu achava aquilo maravilhoso, mas, gente, algumas cartas, né? Ela não via com todas, claro. Era separado algumas cartas, eu nem sei como que funciona, nunca soube. Sempre achei lindo, mas nunca consegui aprender. Mas eu tinha a irmã dela, que ela usava o baralho cigano. E daí ela me ensinou, mais ou menos, assim. E eu mesmo comprei um baralho cigano e comecei a ver para amigas, para mim mesma. E com o tempo eu comecei a perceber que o negócio dava certo, viu? O negócio dava certo. As coisas que eu falava acontecia, as coisas que eu falava aconteciam. E depois disso eu comecei a prestar mais atenção e a respeitar mais aquele baralho, aquele oráculo, né? Com o tempo eu comecei a ver sorte, comecei a cobrar porque eu comecei a perceber que aquilo as pessoas não davam muito valor, vinham ver, sabe? Então eu comecei a cobrar, comecei a colocar um horário certinho para ver, né? Para disponibilizar um horário que eu pudesse ver tranquila. Comecei a fazer orações antes e depois para atrair boas energias, bons espíritos. Eu trabalho na linha do povo cigano, né? Eu também sou um bandista e trabalho com uma cigana chamada Cigana Beatriz. Cigana Menina, antes ela falava que o nome dela era Cigana Menina, e depois, agora, há uns 5 anos atrás, eu descobri que o nome dela é Beatriz. Ela mesma falou que o nome dela é Beatriz. Ela tem até um ponto que eu fiz para ela, depois eu vou cantar aqui, que eu quero deixar alguns pontos que eu fiz para o povo da Umbanda, que é o meu povo. Então é isso, eu vou fazer essas previsões, gente, e hoje a gente já tá aí no segundo turno, né? Hoje a gente tá numa eleição bem apertada, a diferença é bem pouco, não dá para dizer assim por pesquisa quem vai ganhar, porque a diferença tá muito pouca, né? A gente teve no primeiro turno o Lula na frente, só que depois o Bolsonaro se aproximou muito, né? O Bolsonaro que estava bem mais para trás, estava 30%. Ele chegou a 40 e poucos por cento, 48%, sei lá, não lembro, mas foi assim uma votação meio apertada, tanto que deu o segundo turno, né? Claro. E agora no segundo turno a gente tá vendo também muita fake news, muita mentira, muita gente se aproveitando também de coisas banais, assim, coisas da vida da pessoa. Por exemplo, o Lula usou um boné, falaram, ai, boné do tráfico, tá apoiando o traficante. O Bolsonaro fala alguma coisa, eles já levam também pro lado de fake news, então tá bem complicado, sabe? Eu não vou falar aqui qual é a minha preferência, algumas pessoas que me conhecem mais intimamente já sabem, mas no início, eu confesso para vocês que no primeiro turno eu votei na Tebet, né? É, não, desculpa, eu ia votar na Tebet. Eu ia votar na Tebet porque eu pensei em votar na Tebet porque eu falei, cara, o Lula teve oportunidade, né? E acho que ele não foi legal, ele foi conivente, né? E aquela coisa, né? Que eu sempre falava da Dilma, né? As pessoas dizem, é a Dilma. Gente, ela é presidente. Se a presidente tá ali, tá vendo o que tá acontecendo e não tá fazendo nada, alguma coisa não tá certa. É que nem na tua casa, né? Se na tua casa você vê teus filhos aprontando, vê teu marido aprontando e você fica assim, ah, tá, mas eu tô aqui, né? Tô aqui, né? Tô aqui na minha, tô ganhando bem, tô, né? Sendo sustentado pelo meu marido, meus filhos estão lá, deixa eles. Uma hora isso aí vai feder, uma hora não vai dar certo, né? A gente tem que pôr a mão na massa. A gente tem que se impor a nossa moral, a nossa dignidade, onde quer que seja.
Então eu acho que o Lula, ele cometeu erros sim, né? Cometeu erros, grandes erros. Mas eu acho que o Bolsonaro também cometeu, né? Tá fazendo umas coisas aí que não tá legal, ele fala umas coisas, ele vai para um, né? Não é também legal. Ele é muito impulsivo, ele fala tudo que tá na cabeça dele, ele não se segura. O Bolsonaro, ele tem um lado bom que eu gosto dele, que ele não consegue ser falso. No sentido de. Ele fala mesmo, cara. Ele fala, eu acho você feio, eu acho você burro, você é preto, você é gay, você. Sabe? Ele não mede as palavras, então ele é grosso, né? Só que isso é muito feio, né, gente, para um presidente, né? O Lula é um amor, eu gosto muito do Lula, sempre gostei, mas me decepcionou muito. Eu comecei a me inteirar mais da política por causa do Lula, por causa dos problemas que a gente teve aí na corrupção durante o PT, então foi bem complicado. Tem muita gente do PT que eu não consigo olhar, assim, que eu vejo nas telas da vida aí, nas redes sociais. Eu digo, ih, não, por favor, não. É complicado, né, gente? Então todos nós temos as nossas ressalvas, as nossas falhas, a gente é humano. A gente, quem somos nós para julgar alguém, né? Se a gente tivesse lá, né, cheio de dinheiro também. Será? Será? Né? A gente não pode ficar julgando, não. Então é isso aí. Então eu vou ver o baralho, sem puxar a farinha para o lado de ninguém. E vou colocar aqui a data certinho pra gente ver aí o resultado depois, o que vai dar, né? E outra coisa também que eu quero dizer pra vocês, gente, baralho, ou seja, qualquer oráculo, ele vai muito da interpretação da pessoa que tá ali falando, tá? Uma carta, ela tem um sentido e tem um outro sentido se você direcionar ela pro lado das cartas que estão aparecendo ao redor. Então, se a pessoa não souber interpretar direito, ela pode falar coisas totalmente nada a ver que tá aparecendo ali no oráculo, tá? Isso eu sei no meu baralho cigano, que é o baralho que eu vejo, né? É o baralho que eu aprendi a, a decifrar. E eu falo junto com a pessoa, ó, essa carta significa isso, mas olha que ela tá perto dessa, que ela não é uma carta legal, então ela não fica bem, né? Então isso significa que, né? Ela tá aqui, então ela tá no passado, ela tá aqui, então ela vai acontecer. Então são coisas assim que acontecem que você tem que saber decifrar. Porque senão você fala uma coisa e aquilo não vai acontecer, daí a pessoa pode assim. Eu acho muito chato. Isso já aconteceu comigo. De ir numa pessoa e ela falar, isso aqui vai acontecer, isso aqui lá. E não acontecer nada daquilo. E eu ficar esperando, né? E eu ficar sonhando com aquilo, ficar dizendo, não, ela falou que vai acontecer. Vai. Pois é, passou um ano, 2 anos e não aconteceu, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nas pessoas que a gente vai consultar, tá? Quem gosta de consultar, ver se é uma pessoa séria, ver se é uma pessoa do bem. Não pode ser pessoa que cobra muito caro, viu, gente? Porque isso é um dom. Isso é um dom. O baralho, seja qual for, a runas, o búzios que a pessoa vai usar ali, são oráculos, né? Mas você recebe a sua intuição, né? As pessoas têm que ter um dom. Se isso for só um jogo, ele não tem valor nenhum, né? E não é correto você cobrar um valor muito alto pelo teu dom. Se a pessoa vem até você é porque ela está precisando de ajuda, ela está com dúvidas na vida dela, ela precisa tomar um passo importante. Então veja só, você está se comprometendo muito com a vida de uma pessoa, né? Isso vai gerar um karma para você. Se você fala uma coisa assim, não, você separe do teu marido. Vamos supor, eu jamais falaria isso. Separe do teu marido porque ele está te traindo. Hã? Peraí. Qual o poder que você tem de falar uma coisa dessas? Mandar uma pessoa separar do marido? Você nem sabe se ela é uma pessoa que ela tá
fazendo alguma coisa, ou ela provocou alguma coisa, o seu marido... Entende? Não é bem assim. Então você tá gerando um karma para você muito grande, né? Então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala. Por isso que eu digo, a gente tem que saber interpretar bem, né? Primeira coisa, aprender bem. Saber interpretar bem. Veja a sorte para todo mundo. É para você aprender bem. Quando você conseguir perceber que as coisas que você falou estão dando resultado, mas é resultado. Não é uma coisa, ai, acho que deu. Não, é resultado, é coisa séria. Falei que fulano ia engravidar, engravidou. Falei que você ia mudar de emprego, mudou. Falei que você ia mudar de casa, mudou. Entende assim? Aí tudo bem. Aí você pode começar a cobrar um valor justo, né? Eu fiquei anos cobrando 20, depois 30, 50, mais de 4 anos. Agora, nesse ano de 2022, eu tô cobrando R$ 80. A minha tirada, ela dura mais ou menos 1 hora, porque eu vejo as cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes até pra pessoa. Eu abro o baralho umas 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes a vez. Às vezes a pessoa está com dúvidas, para tirar bem a dúvida da pessoa. E sempre chamo o povo cigano, peço proteção dos bons espíritos, peço proteção de Deus, da Virgem Maria, de Jesus, para que eu fale a coisa certa, para que Deus me conduza, para que eu possa ajudar essa pessoa e trazer coisas boas para ela, tá? Então hoje à noite nós vamos fazer essa tirada, se prepare. Né? A gente vai fazer essa tirada para ver o que vai dar nas eleições, o que o baralho da Lucilene vai dizer. A tia Lu, a vovó Lu, a Lucy Luz, como tá no meu canal, né? Lucy Luz. Então é isso. Depois a gente se fala, se preparem aí, porque hoje à noite eu vou voltar pra gente ver o que vai acontecer nas eleições de 2022, o segundo turno. Beijo. Ubuntu.